Olá, bom dia. Nós estamos aqui de volta no canal Desafios e Soluções, né? Conversando com a engenheira civil Maria Clarice Rabelo. Como vai, Maria Clarice? Tudo bem? Tudo bem. Ótimo, ótimo. Então, especialmente nós vamos conversar com a Maria Clarice sobre uma questão que a gente tem extra gravação conversado muito, que é a questão de reformas, né? Sim. Quando se fala em reforma, a gente ouve a pessoa que vai, o dono do imóvel, falando: meu Deus, eu vou enlouquecer. E assim, se começou uma reforma, é quase como abrir uma caixa, não saber o que vai se encontrar dentro, né? A pessoa programa uma coisa e pode ter outros problemas. Certo. Em linhas gerais, Maria Clarice, pela sua experiência, por que dá tanto, não é que dá problema, mas acontecem. Certo. A questão de reforma, Sim. né, assim como nós, seres humanos, de vez em quando a gente precisa dar uma ajustada, uma né? Uma manutençãozinha. Veja bem, ela é regida por uma norma técnica específica para fazer reformas. E também, junto com essa questão dessa norma de reforma, você tem uma outra norma, que é a norma de manutenção, que depois nós podemos conversar melhor. Podemos, né? Claro. E a norma de fazer o manual do proprietário, ou seja, tudo que o profissional for mexer dentro do apartamento, ele tem que catalogar, relatar, para que depois, quando você for fazer uma outra reforma, for fazer um upgrade, alguma coisa, você tem essas informações. Então, para fazer reforma, qualquer reforma, problema de assim, eu vou só pintar, é muito comum isso, só vou pintar. Sim. Aí você vê pintar e fala assim, mas o apartamento de baixo tirou essa bancada, vamos tirar essa bancada, gente? Tirar uma bancada dentro do apartamento, você tem pontos hidráulicos, você tem pontos de gás, você tem pontos elétricos, você precisa, de qualquer forma, vai fazer uma pintura, vai fazer qualquer coisa, contrata um arquiteto primeiro para entender o que você quer, ver o layout, é muito importante. É importante discutir tudo antes, essa condição visual. E eu falo, é igual uma cirurgia, você não faz uma cirurgia sozinha, você tem que fazer com uma equipe, você tem que ver se a pessoa tem problema cardíaco, tem que ter lá o cardiologista. E você tem que fazer uma cirurgia, você tem que ter o anestesiologista. Então, a reforma também, o começo é o arquiteto, mas o arquiteto sozinho não resolve. O arquiteto tem que estar integrado junto com um engenheiro especializado em execução de obra. Porque existe um engenheiro que é projetista estrutural, projetista hidráulico, projetista elétrico, e tem uma especialização em execução de obra. Entendi. Ou seja, ele vai fazer uma prospecção, entendeu? Vai ver aonde que está essa tubulação. Existem hoje scanner, existe forma, mesmo que projeto antigo, não tem projeto. É isso que eu ia falar, porque não tem esses projetos, os prédios mais antigos, como o profissional identificar. Tem como o profissional identificar. Existem scanners, existem formas de fazer umas simulações. Então, o profissional especializado em execução de obra ou especializado em patologia da construção, como no caso do prédio muito antigo, talvez seja interessante. Ele vai prospectar tudo isso e junto com o arquiteto vai definir o que pode ser feito. Né? Porque tem muitas coisas que a gente vê por aí, uns absurdos assim, de repente ponto elétrico do lado do ponto de gás. Entendeu? Às vezes ponto elétrico do lado de ponto de hidráulica. Gente, fio e gás não pode ficar junto, né? E assim tem muitos itens, né? Porque é muito comum, e eu vejo em alguns lugares por aí e tal, e vejo as pessoas comentando assim, as pessoas contratam um mestre de obras que tem uma equipe e vem todo mundo, porque ele entende da elétrica, ele da hidráulica, vira uma confusão. Nós temos que entender, gente, que os mestres de obras, pedreiros, não importa que fazem 20 anos que trabalham, tá? Eles não entendem nada de execução de obra. Se você considerar responsabilidade sobre os materiais, flexões, projetos de
projetos do que pode ser feito ali, onde que pode quebrar, onde que não pode quebrar. Ele é operacional, entendeu? O mestre de obra é o último que tem que ser contratado, o último. Primeiro, o arquiteto... Tudo precisa ser visto e decidido antes. Aí chega pro projeto, pro mestre de obra, pro empreiteiro, e fala, você vai fazer isso, 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 isso. Porque muitas vezes o mestre de obra, ele ganha por diária. Ele vai querer fazer o mais rápido possível, ou ele vai fazer do jeito que ele entende que tem que ser feito. E nem sempre o entender dele é o tecnicamente certo. E aí a gente vê vazamentos, às vezes pronto o apartamento, tem que quebrar tudo de novo. Pena, né? Uma pena. Tá e cheio acontece. Se você investir no profissional, entendeu? Que não é um custo muito alto, né? Aí depois vai contratar. O mestre de obra é o último. Então, o passo a passo seria, a primeira coisa... É o arquiteto com projeto de execução de obras, né? O pessoal, aí esse engenheiro de execução de obras vai entender se precisa de mexer na estrutura, se precisa mexer no hidráulico, se precisa... Esse executor de obras que vai entender tudo isso. Entendi. E vai fazer uma programação para a contratação dos operacionais. Entendeu? O operacional da medicina seria o enfermeiro que vai entregar as pecinhas para o médico fazer a cirurgia. Aí você não pode mandar o enfermeiro fazer a cirurgia do coração, entendeu? É o que a gente tem visto, né? Então é isso, né? É isso. E tem normas técnicas que especificam isso, né? E é importante o profissional ser capacitado. Olha, gente, eu acho que o recado está super dado, porque assim, são linhas gerais. Nós vamos ter outras entrevistas falando especificamente dos tipos de reformas necessárias e as manutenções delas, né, Maria Clarice? Inclusive, quando você precisa fazer uma perícia para entender o que você pode fazer. Existe a perícia de constatação, eu vou lá e constato o que vai ser feito. A perícia investigatória, a perícia de quantificação, enfim, existem vários tipos de trabalho que esse profissional vai poder fazer. E uma coisa é certa, gente, não inventaram todos esses especialistas à toa, porque as pessoas na prática imaginam assim, é gente demais, vou gastar muito, mas e a segurança disso, a durabilidade, confiabilidade de materiais, não é? Pega fogo. Pois é, olha, enfim, olha a mídia trazendo tanta coisa, você fala, mas como foi possível? É possível porque foi feito com leigos, entendeu? Entendi. O mestre de obra, o empreiteiro, ele tem que ser executar, operacionalizar o que o profissional. E outro detalhe, o profissional assinou um negocinho que chama ART, o RRT do arquiteto. Gente, você tem garantia. Nós temos que fazer obras para a eternidade. Eu sempre falo, faço obra para a eternidade. Então, para que nunca mais aquele problema tenha. E quanto custa isso? Quanto custa o teu sossego? Porque, e não matar os outros, né? Pois gente. E assim, todo mundo sabe que reforma, e não vamos chamar de abacaxi, ela pode ser uma grande solução feita por quem entende de reforma. Até porque, se você faz tudo isso, depois você vai ter exatamente quanto vai custar essa tua obra. Pois é. Entendeu? Não tem achômetro. Tá? E não tem aquele susto. A pessoa fala, mas mais isso, mais... Então pelo menos calcula-se tudo antes. Calcula tudo antes, pelo amor de Deus. Não é simples assim. Legal. Gente, obrigada pela atenção. Maria Clarice, muito obrigada pelas explicações, né? E olha, gente, assistam realmente até o final. Eu acho muito importante, é um assunto muito sério, né? Que faz parte de interesse de muitos e é uma coisa necessária, como necessário cuidar da nossa saúde, né? Até a próxima entrevista. Obrigada.